Meus queridos, minhas queridas, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao Renologia, esse canal que busca trazer para vocês conteúdos completos de biologia para que você se prepare melhor para o Enem, para o vestibular ou para aquela provinha marota que você vai ter no colégio. Eu sou o professor Thiago Renó e eu vou confessar que estava com saudades de fazer vídeo de conteúdo explicando as coisas, porque afinal de contas o último semestre foi tomado por revisão do Enem e também por resolução de questões de universidade. Claro, é uma demanda que o segundo semestre geralmente pede, porque os vestibulares começam a pipocar e a gente precisa aqui atender aquilo que vocês mais precisam. Mas hoje vamos dar continuidade ao nosso eixo temático de ser humano. Será o momento de falarmos sobre o sistema excretor. E antes da gente começar, aquele nosso ritual padrão. Se você é novo, é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer, porque ele está crescendo, ele está indo para frente. Pega papel e caneta, porque é a hora do estudo. Quando nós falamos de sistema excretor, nós estamos falando de uma estrutura especializada capaz de eliminar substâncias químicas que são produzidas pelo nosso organismo. As principais substâncias das quais eu estou falando são a ureia e o ácido úrico, que são originadas no metabolismo das proteínas, os corpos cetônicos, metabólitos de medicamentos, o gás carbônico, por que não? Bem, todas essas substâncias já foram, inclusive, tratadas aqui no canal. Nós temos a playlist de metabolismo, que faz parte do eixo temático de nutrição, e eu estou deixando o link aqui para que vocês possam identificar e rever esses conteúdos, beleza? Bem, quem vai fazer a excreção do nosso organismo, vamos apenas excetuar o gás carbônico nesse caso, são dois líquidos corporais, a urina e o suor. Mas antes da gente entrar na produção desses líquidos, em como vai funcionar, em como a gente vai eliminar essas substâncias, os excretas, é importante que a gente os defina. Por quê? Porque excreta, ele é obrigatoriamente produzido pelo nosso organismo. Tá? E muitas vezes a gente chama de excreção a eliminação das fezes, porém as fezes não fazem parte do sistema excretor, fazem parte do produto do sistema digestório. Por quê? Porque elas são compreendidas, claro, a grande maioria da sua composição, por restos dos alimentos que nós ingerimos e não foram digeridos, ou seja, eles não entraram no organismo, passaram pelo processo de metabolismo, tiveram substâncias químicas produzidas e depois foram eliminadas. Eles são basicamente o resto daquilo que a gente comeu. A gente não absorveu aquilo que está nas fezes, ou seja, não produzimos aquilo que está nas fezes. Existe uma exceção, né? Algumas poucas substâncias podem ser excretadas nas fezes. Uma delas é o estercobilinogênio, que é derivado do metabolismo da bilirrubina e é o pigmento que é responsável por dar cor marrom às fezes, tá? Mas, em si, nós não compreendemos as fezes como parte da eliminação do sistema excretor, tá bom? Bem, para a gente falar de excreção, a gente vai ter que dividir esse processo no sistema excretor propriamente dito, que é o que a gente chama hoje de sistema urinário, e nas glândulas sudoríparas, que são anexas à pele, tá? O sistema excretor, o sistema urinário, ele é formado por dois rins, esquerdo e direito, dois ureteres, esquerdo e direito, uma bexiga urinária, que é um órgão composto por músculo liso e tem aí uma grande capacidade de elasticidade, de aumentar o seu volume, e por fim a uretra. A uretra, que para as mulheres é exclusiva do sistema excretor, mas para os homens ela é comum ao aparelho reprodutor. Por quê? Porque ela elimina a urina e porque ela também elimina os espermatozoides, o esperma, que é o que contém o líquido nutritivo e os espermatozoides juntos. Mais uma vez eu tenho que dizer, mesmo que você não esteja entre nós mais. Ouviu, Levi Fidelix?
Sistema excretor reproduz. Todo esse aparato, ele é localizado na cavidade abdominal. Ele fica muito mais voltado para as costas do que para frente, já que nós temos todo o sistema digestório, os intestinos mais voltados para frente, né, para a porção anterior, e lá na porção posterior a gente vai ver essa adequação do sistema urinário, tá? Então, quando a gente tem algum problema nos rins, né, quem tem aí cálculo renal sabe bem, a dor ela praticamente irradia nas costas, tá? Geralmente próxima à região da coluna lombar, tá bom? Então é fundamental a gente ter um pouquinho dessa percepção. Os rins doem nas costas e aí, obviamente, os ureteres eles acabam fazendo uma curvatura um pouco para frente, já que a bexiga urinária fica mais para a região anterior do organismo e a uretra se projeta na região anterior do organismo, seja pelo pênis ou seja pela sua terminação na vulva, no caso das mulheres, beleza? Bem, a gente vai observar então que toda essa estrutura ela é feita para filtrar o sangue, retirar do sangue as suas substâncias que precisam ser eliminadas, os seus excretas, e então colocar ela num sistema de armazenagem e eliminação que vai ser realizado pelos ureteres, pela bexiga urinária e pela uretra, tá? Mas para que a gente precise, né, para que a gente possa filtrar o sangue, é fundamental que a gente tenha nos rins chegando artérias e veias, tá? Então a gente tem a artéria renal, uma artéria renal para cada rim, que vai levar o sangue para ser filtrado, e a gente tem a veia renal, que vai retirar o sangue já filtrado do rim e vai devolver no sistema cardiovascular para que a gente possa, então, usar o sangue para os transportes de substâncias, tá bom? Então é fundamental que o sistema excretor, o sistema urinário, esteja totalmente interligado ao sistema cardiovascular, já que ele necessita filtrar o sangue. Todo esse processo de excreção vai acontecer dentro dos rins, tá? Esse órgão que tem uma forminha de feijão é complicado, porque quando a gente falou de Neisseria, eu tô deixando inclusive o link aqui para vocês, né? Quando a gente falou das principais doenças causadas por bactérias, a gente fala que a Neisseria é uma bactéria rinforme, ou seja, ela tem forma de rim. Agora eu falo que o rim tem forma de um grão de feijão. Então é complicado, porque seria a Neisseria rinforme, mas o rim é feijãoforme. É mais ou menos isso. Tá? Mas o rim tem uma forma mais ou menos parecida com um grão de feijão, obviamente com um tamanho muito maior que um grão de feijão. Ele é revestido por uma cápsula que é fibrosa, bem resistente, né? Rígida, porque ela precisa proteger aquela estrutura que é fundamental para o nosso organismo. E lá dentro nós temos duas regiões, uma logo abaixo da cápsula, que é o córtex, e ainda mais dentro, né? Mais próximo da região central, nós temos a medula renal. Se a gente observar microscopicamente o rim, nós vamos observar que toda essa estrutura de córtex e medula são divididas entre mais ou menos de 1 a 4 milhões de microtúbulos, de microestruturas que nós vamos conhecer como néfrons. E é justamente essas microestruturas, os néfrons, que vão fazer a filtração do sangue e vão trazer aí para os ureteres a urina já com os excretas prontos para serem eliminados, tá? Para isso a gente vai observar o quê? Que a artéria renal, ela penetra no rim, ela vai se subdividir em milhares de arteríolas e cada uma dessas arteríolas vai fazer conexão com o néfron, tá? É onde que vai fazer essa conexão? Principalmente numa estrutura que a gente chama de glomérulo, que é quem vai filtrar esse sangue, tá?
Uma vez que a gente tem essa arteríola sendo filtrada, né, oferecendo o sangue a ser filtrado no glomérulo, nós vamos observar que ela continua incorporada à estrutura do néfron, vai se transformar em capilar, né, que é aquele momento que a gente faz a transição de arteríola para vênula, e a gente vai ter então também um conjunto de vênulas que vai reabsorver determinadas substâncias, e aí, por fim, a gente vai ver essas vênulas se juntarem na veia renal, que por sua vez vai se juntar à veia cava inferior e vai levar o sangue de volta para o coração. Já vimos isso no sistema cardiovascular, então eu estou deixando esse link aqui para que vocês possam relembrar, tá? A estrutura do néfron, ela por sua vez é dividida, então ela tem a estrutura do glomérulo. Logo depois do glomérulo, nós temos o túbulo contorcido proximal, e aí nós temos a alça de Henle, e por fim, nós temos o tubo contorcido distal. E o túbulo contorcido distal vai desembocar em um ducto coletor que é comum para outros néfrons também, e por sua vez vai dar origem, né, essa junção de ductos coletores vai dar origem ao ureter, que por sua vez vai levar a urina para a bexiga urinária. É uma estrutura bem simples, para falar bem a verdade, tá? A gente pode ver aí uma representação de um néfron, onde a gente tem aí o glomérulo bonitinho, onde a gente tem um enovelamento dessa artéria, né, dessa arteríola. Essa arteríola, então, ela vai oferecer o material para ser filtrado, e aí a gente tem o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle e o tubo contorcido distal para juntar no final no ducto coletor. Beleza? Bem, o primeiro processo que a gente vai encontrar, então, é a filtração propriamente dita. A gente vai ter, nessa arteríola que se enovela dentro da cápsula do glomérulo, uma pressão muito grande feita pelo sangue, uma pressão osmótica muito grande, e isso vai fazer com que água, sais minerais e algumas moléculas orgânicas de menor tamanho extravasem para a cápsula do glomérulo, tá? Essas moléculas de menor tamanho, orgânicas que eu estou falando, são glicose, ureia, tá? E aí a gente tem esse extravasamento no processo de filtração, tá? Uma vez que a gente tem esse extravasamento, a gente precisa pensar da seguinte maneira: não podemos perder água, sais minerais e glicose para o meio. O que nós vamos fazer então? Vamos logo depois do processo de filtração realizar em toda a estrutura do néfron, ou seja, nos túbulos contorcidos de proximal e distal e também na alça de Henle, o processo de reabsorção. E quem vai comandar esse processo de reabsorção são dois hormônios fundamentais. O primeiro deles é o hormônio antidiurético, também conhecido como ADH. Nós já falamos dele aqui no canal quando nós falamos de diabetes. Nós temos um vídeo do Articulando próprio para diabetes, estou deixando o link aqui para vocês. E nesse vídeo nós falamos da diabetes insípidos, que é justamente uma disfunção na produção do hormônio antidiurético pela hipófise, tá? Que é responsável por essa produção, tá bom? Bem, o que esse hormônio vai fazer? Quando a gente tem um aumento da pressão osmótica no nosso organismo, ou seja, uma redução da quantidade de água e um aumento da concentração de íons, a gente vai ter uma produção de ADH aumentada, e esse ADH vai atuar tanto no néfron quanto no ducto coletor, aumentando a permeabilidade dele e aumentando assim a reabsorção de água, porque a gente não pode mais concentrar os nossos líquidos corporais, concentrar o nosso sangue, porque senão a gente perde a nossa osmorregulação. Então, a gente vai ter isso. Aumenta a concentração de íons, o que significa que a gente tem aí uma perda hídrica, uma baixa quantidade de água, aumenta a reabsorção de água no processo de formação da urina, né? E, obviamente, a urina, sim, sai mais concentrada.
Nós temos também um outro hormônio que vai atuar na reabsorção do sódio, no aumento da reabsorção do sódio e, consequentemente, isso também interfere no aumento da reabsorção de água. E esse hormônio ele é produzido pelas glândulas suprarrenais, que ficam justamente em cima do rim. Por isso esse nome, tá? E esse hormônio é conhecido como aldosterona, tá? Então, são dois hormônios que vão atuar no processo de reabsorção renal, tá? ADH, hormônio antidiurético, e aldosterona. Logo depois do processo da reabsorção, nós temos o processo de secreção renal, que vai acontecer também em todo o túbulo, mas principalmente no final da alça de Henle e também no túbulo contorcido distal, tá? A secreção, ela vai trabalhar controlando as taxas de potássio no sangue, tá? Ela vai fazer exatamente isso e vai ajudar também na eliminação da amônia. Lembrando que a amônia é tóxica e para não ferir toda a estrutura do néfron, ela é secretada só no final da formação da urina para que a gente possa ter aí a sua toxicidade diminuída, tá? Fundamental. Uma vez que a gente fez tudo isso, filtrou, reabsorveu, secretou, a gente tem então a urina. Vai para o ducto coletor, segue para os ureteres, vai ser armazenada na bexiga urinária e aí, por fim, a gente tem a sua eliminação pela uretra. Beleza? Parte da ureia, parte do ácido úrico, parte dos íons que a gente tem e também os corpos cetônicos são eliminados pelo suor. Da mesma maneira que a gente tem o sistema cardiovascular muito interligado ao sistema excretor, ao sistema urinário, nós temos o sistema cardiovascular pelos seus capilares interligado às glândulas sudoríparas que nós temos na pele. E aí a gente faz com que essas substâncias químicas possam se difundir para essas glândulas e serem eliminadas do nosso organismo através do suor. Tá? Eu até comentei com vocês quando a gente falou de emagrecimento muito rápido e tal, falei isso tanto no vídeo de diabetes quanto falei também no metabolismo de lipídios. Eu trouxe para vocês a ideia de que quem tem uma quebra de lipídios muito rápida, um emagrecimento muito rápido, muitas vezes cheira a acetona justamente pela eliminação dos corpos cetônicos na respiração, já que eles são muito voláteis. Então esse mesmo processo que a gente vê nas glândulas sudoríparas acontece também nos alvéolos pulmonares, tá? E a gente vê isso também no suor. Então o suor da pessoa tem um cheiro, um aroma de acetona, tá? Então, o suor, ele é fundamental para complementar o nosso processo de excreção. Nós não dizemos que as glândulas sudoríparas fazem parte do sistema excretor, porque quando a gente fala de sistema excretor, a gente fala praticamente do processo, né, do sistema urinário. Mas sim, elas são fundamentais no processo de excreção. Da mesma maneira que o sistema respiratório faz também a excreção do dióxido de carbono e também acaba sendo importantíssimo para o processo de excreção, mas os pulmões não são parte do sistema excretor, tá? Então não confundam isso, tá? O que é sistema excretor, a gente fala praticamente do sistema urinário, a gente fala praticamente do processo da formação da urina, tá? Mas o processo de excreção corporal também passa pela respiração e também passa pelas glândulas sudoríparas. O suor, além da excreção dessas substâncias que nós conversamos, né, que nós citamos aqui, ele também é fundamental para a transferência de calor do nosso organismo para o ambiente. Ou seja, ele é fundamental para que nós sejamos animais
homeotérmicos, mantendo a nossa temperatura corporal constante entre 36 e 37 graus. Já conversamos a respeito disso, a manutenção dessa temperatura é fundamental para que as nossas enzimas estejam em sua máxima atividade. Não lembra disso? Tem aqui o link do vídeo das funções das proteínas, na qual é o vídeo no qual nós falamos da função enzimática. E é óbvio também que quando a gente tem um aumento brusco, né, um aumento acima de 42 graus centígrados, né, na temperatura do nosso corpo, chegamos a mais de 42 graus centígrados, boa parte das nossas proteínas entra no processo de desnaturação e isso, obviamente, gera um risco muito grande à vida. E por esse motivo, a gente não pode deixar que isso aconteça. Então, suar faz bem, tá? Suar faz com que esse calor seja transferido para o ambiente, não se acumule no nosso organismo, não aumente a temperatura do nosso organismo e a gente possa ter a manutenção dos nossos processos corporais, principalmente os nossos processos metabólicos, tá? Então, o suor, além de excreção, ele também é fundamental para a manutenção da temperatura corporal. Jamais esqueçam disso. Então é isso, esse foi o sistema excretor, bem rápido, bem fácil, prontinho para que você possa compreender isso. É um sistema que muitas vezes pode cair no vestibular, pode cair numa prova, tá? Então, fundamental a gente saber, tá bom? Eu vou ficando por aqui, vou lembrando a vocês das nossas redes sociais, @renologia. Tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto também no TikTok, sempre trazendo mais conteúdos para vocês. A gente vai ficando por aqui, encerrando, mas eu vou dar só um spoilerzinho que tem muita novidade acontecendo, muita coisa sendo preparada, inclusive vamos ganhar mais uma plataforma, tá? Fiquem atentos a isso, tá bom? Deixo aqui meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima!